Eclesiastes, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia, por favor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Escreva aí do lado: quando envelhecemos, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Coloque aí: a velhice. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz. Te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite. Coloque do lado: velhice. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata. Coloque assim: morte. E se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto do poço. Bote assim: morte. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: diga comigo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer, grife a palavra, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, me ensina a tua palavra, Senhor, pois eu careço de ti, em o nome de Jesus. Diga amém. Podeis vos assentar. Quando este grande homem, grande rei Salomão escreve, ele chega à conclusão no verso 8 e diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Já pensou? O cara com a vida que todos queriam ter, o homem mais rico do mundo até hoje. Não houve nenhum rei mais rico que Salomão. Também não houve nenhum homem mais sábio que Salomão. Mas com tudo aquilo que ele desfrutou na terra, tudo que ele pôde desfrutar, ele chega a essa conclusão que tudo é vaidade. E por que isso é posto aqui na Bíblia? Para que a gente tenha realmente o entendimento de que a gente valoriza muitas coisas que são apenas vaidade, e que não vão acrescentar nada no dia em que nós passarmos dessa vida para outra. Por isso que o texto fala
que ele inicia falando do período da velhice, dos anos que vão chegando, e a gente vai perdendo a visão, vai perdendo as forças, vai perdendo a altura, né? A gente vai encolhendo, vai perdendo o apetite, né? Aquela coisa que quando você é jovem, você come até pedra, né? Tudo é gostoso. Depois de um certo tempo, o que você come já não fica legal, né? Já tem coisa que você sente assim, um empachamento. Quem já passou por isso? Né? Toma aloe vera. Aí, o que que acontece? Eu tenho que dar a minha, né? Aí você pega e sente aquelas coisinhas ruins e diz, mas rapaz, eu comia tanta coisa e nunca me fazia mal, agora está fazendo, agora está pesando já, a idade pesa, diga, a idade pesa. Irmão, a idade pesa. Puxa, eu tive no Rio Grande do Norte aí um tempo, está com uns 3 meses atrás, 4, e eu tinha uma quadra lá e eu vi uns garotos, 30, 20 anos, jogando basquete. Eu joguei basquete na minha época de colégio, joguei em clubes aqui de Fortaleza, né, com essa altura todinha, mas eu era armador, viu? E aí eu olhei para aquilo e disse, rapaz, não posso, faz tanto tempo. Aí ficou aquela vozinha, vai, não vai, vai, não vai, acabou indo. Aí eu fui no hotel, botei um tênis no pé, botei um short, uma camisa e vou lá jogar. Vou ver de que é que eu sou feito ainda. Irmão, fui jogar. No início foi tudo bem, eu estava aquele back parado, né? Só recebendo bola e arremessando. Mas quando eu comecei a provocar a minha estrutura física e comecei a querer correr, eu me lembro que sobrou uma bola assim pro lado e eu fui fazer igual o Tite. Quem viu o jogo aí? Eu fui correr atrás da bola, mas foi igual o Tite, irmão. Saí, ó. Taquei o joelho no chão e fiquei 4 meses com o joelho inchado. Sério mesmo, até hoje eu ainda estou com a marca no meu joelho da pancada que eu levei, porque eu não aguentei minhas pernas correndo. E aí eu me sentei, eu disse, meu Deus, coisa que eu fazia, eu era corredor de 100 metros, segundo recordista do estado de Ceará, e hoje eu não consigo correr atrás de uma bola que eu caio. A idade, irmãos, o tempo vai chegando, e a gente tem que respeitar o tempo, tem que respeitar essas coisas que são cronológicas. Por isso que a gente, com sabedoria, ao ver que isso tudo está acontecendo e essas coisas devem ser observadas, tolo é aquele que fica na frente do espelho, né, cheio de pelanca, dizendo, ainda sou jovem. Você tem que entender que a idade chegou. Você vai ter que se cuidar mais ainda agora por isso. Você vai ter que se alimentar melhor, você vai ter que fazer muita coisa melhor, porque a idade chegou. Amém? E o lado espiritual não é diferente. Por incrível que pareça, quando a gente se converte, as coisas parecem ser fáceis, boas, tudo é descoberta, né? Tudo a gente chama de primeiro amor. Mas aí o tempo vai passando e você vai ter que se achar no tempo. Você vai ter que se encontrar no tempo, porque o tempo vai nos mostrar muitas coisas boas e ruins. Muitas obras que são boas e muitas que são ruins. E como é que eu me relaciono com o tempo? Como é que eu me relaciono com o Cronos humano? Como que eu percebo o Kairos divino, o tempo de Deus, no meu Cronos, no meu tempo humano? E aí, Salomão vem falar sobre o dia que você vai voltar ao pó, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Ele deixa um recadinho muito importante. Ele diz assim, verso de número 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E depois que ele diz isso, ele dá uma ordem. Verso 14: porque Deus há de trazer o quê? A juízo todas as obras. Por isso que eu tenho que saber me relacionar dentro do meu Cronos
com o Kairos de Deus. É interessante que você vive postergando decisões. Você sempre está colocando mais para frente algo que você já devia fazer agora. Quando eu sei me relacionar com o Cronos e o Kairos, o tempo humano e o tempo de Deus, eu percebo que o tempo, ele urge. Sempre o Kairos é hoje. Sempre o tempo de Deus na nossa vida é agora. Enquanto que no Cronos eu penso que eu vou ter um amanhã, um depois de amanhã. Até porque a minha história de vida, eu tenho 46 anos, embora não pareça, embora pareça 14. Mas na minha história de vida eu já me habituei a acordar e dormir, amanhecer e anoitecer. Então quando você vai nessa cronologia humana e você começa a perceber que um dia tem 24 horas e que um ano tem 365 dias se não for bissexto, e também no calendário nosso, né? Aí a gente começa a pensar, poxa, Jesus vai demorar, tudo isso que a Bíblia ela tem falado, isso tudo demora, eu vou viver muito tempo, eu tenho muito tempo para me definir, para me decidir, sabe, eu não preciso amar tanto assim meu pai e minha mãe, eu não preciso dizer que eu os amo, porque minha mãe ainda é jovem, meu pai ainda é jovem, então eu não preciso declarar o meu amor para eles, eu não preciso cuidar dos meus filhos agora com tanta intensidade, porque eles ainda são pequenos, e eu começo a me posicionar de uma forma totalmente avessa ao Kairos, e eu cronologicamente começo a determinar o que eu vou fazer durante o período que se chama amanhã, como se o amanhã fosse meu, como se amanhã dependesse de mim. Irmãos, o que eu posso falar sobre o amanhã é que haverá juízo sobre toda a terra. O que eu posso falar sobre o amanhã é que é algo que eu desconheço. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. E por eu desconhecer o amanhã, por eu não ter controle cronológico do amanhã, eu tenho que viver o Cronos agora. Eu tenho que viver no tempo de Deus agora, irmãos. Porque haverá juízo sobre todos. Versículo de número 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão como? Escondidas. Quem lembra de um homem chamado Acã? Introduz dentro da sua tenda, junto com toda a sua família, ele coloca aqueles despojos que ele pegou de lá, que era proibido por Deus. O Senhor disse, olha, de lá vocês não vão pegar nada. Mas ele pega uma túnica, ele pega umas coisas lá, que eu não lembro tudo que foi agora, mas ele começa a pegar umas coisas que são de Jericó, e nada dali era para ser pego. E ele entra em contato com sua família e diz, olha, ninguém fala nada, isso aqui vai ficar debaixo do tapete, isso vai ficar guardado aqui, porque ninguém precisa saber disso aqui. Isso aqui é o nosso futuro, isso aqui é a nossa garantia. Então mas quando Israel vai contra uma pequena cidade chamada Ai, eles vão guerrear contra aquela cidade, para surpresa de Josué, um homem que tinha recebido no capítulo 1 uma promessa divina, de que ninguém poderia resisti-lo, de que o Senhor seria com ele, de que ele seria vencedor. E aí de repente uma pequena cidade faz o exército de Israel correr. Então quando Josué recebe a notícia e percebe a derrota, ele entra numa depressão, numa angústia profunda. Ele faz uma oração a Deus e diz, Senhor, agora o que dirão do teu nome? O teu povo correu dessa pequena cidade, Senhor. E Deus diz assim para ele, isso aconteceu porque no meio da congregação existe pecado. E aí ele começa a dizer, mas como, Senhor? E o Senhor revela para ele que alguém pecou contra a ordem divina. E ele começa a procurar quem foi, e ninguém fala. Mas aí ele sabiamente diz, olha, eu preciso saber para poder ter uma conversa, um diálogo com essa pessoa.
E aí começou aquele bafafá. Eu creio que alguém da família diz: olha, é melhor falar, porque Deus vai revelar para ele. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E não adianta, porque o que você ocultou vai ser revelado. Amém? Então Acã vai e declara: olha, é que eu peguei algumas coisas de Jericó, mas foram poucas coisas, não peguei muito não, peguei só umas coisinhas que eu achei que não ia fazer falta para ninguém. E naquele dia Acã, ele e sua família toda foi morta, apedrejada e queimada. E aquele monturo que se formou de pedras se chamou Vale de Acor. Vale de Acor, que quer dizer: Acã provocou o Deus de Israel. Naquele dia houve provocação contra Deus. E quando a gente percebe uma história dessa, a gente fica pensando: puxa, mas Deus não podia dar uma aliviada para o Acã? Ele confessou. Ele foi lá e disse para Josué que ele tinha pego. Podia ter dado uma aliviadazinha, né? Irmãos, é importante, é imperativo você entender a função do Espírito Santo hoje. Algo que tem sido deixado para trás, o Evangelho tem sido pregado de forma errada. Mas há muitos anos atrás, alguns pregadores, na época da igreja medieval, eles pregaram diferente do que se prega hoje. Dentre eles, Jonathan Edwards, ele anunciava, nos anos de 1700, Jonathan Edwards anunciava que o Senhor, Ele é amor, mas Ele é juízo. E Jonathan Edwards advertiu a igreja da época, dizendo: irmãos, o Espírito Santo está na terra para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça divina. Vai vir juízo, sim. Não pensem, não se relacionem agora com esse Deus que você diz que Ele só ama, só ama, só ama, porque Deus é amor, sim. Mas lembre-se que o mesmo Deus que pegou Acã e fê-lo padecer pelo seu pecado, porque ele ocultara o pecado, porque ele desobedecera a Deus, o mesmo Deus que pegou Adão e Eva lá no Éden e os expulsou do paraíso porque desobedeceram a Deus, o mesmo Deus que abriu a terra e Datã, Corá e Abirão desceram com mais de 250 homens que seguravam candelabros, engolidos pela terra por serem rebeldes, o mesmo Deus que colocou lepra em Arão e Miriam por se levantarem contra Moisés, o mesmo Deus que destruiu a Jericó, que destruiu a Sodoma e Gomorra, o mesmo Deus que destruiu a Torre de Babel. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é amor, mas também trará juízo sobre toda a raça. Quantos creem? Pequenos e grandes, ricos e pobres. Então eu quero falar para vocês, inicialmente, que este aviso, essa ordenança aqui no verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as obras de Acã, até as obras que estão ocultadas, escondidas, quer sejam boas ou más. Então haverão juízos. E eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia em 1 Pedro 2. Diga assim: o juízo sobre o nosso pecado é o maior e o mais abençoado juízo de Deus vai ser esse. Por quê? Porque ele não cai sobre nós, ele caiu pela vontade de Deus sobre Jesus, sobre o seu Filho. Quando Jesus tomou sobre si na cruz os nossos pecados, esse juízo que estava destinado a mim e a você, sabe aqueles pecados que você estava ocultando? Sabe as desobediências que você praticou até hoje? Sabe toda a rebeldia do seu coração? Toda a prostituição e toda a impureza da sua mente?
toda a lascívia que você viveu até hoje, isso tudo teria que ser levado a juízo um dia, incondicionalmente a juízo. Mas aí Jesus vem e leva sobre si, amém? Veja aí, verso 24: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, grife isso, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver como? Para a justiça, e pelas suas feridas fostes o quê? Sarados, amém ou não? Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem crê assim diz amém e aplaude o Senhor Jesus. Irmãos, não há como a gente não perceber que esse primeiro juízo haveria de vir sobre nós, mas ele tomou sobre si. O que Pedro escreve aqui na sua carta foi o que Isaías escreveu no capítulo de número 53. As mesmas palavras do profeta Isaías, que o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos viver agora a justiça. Então, amado, se o Senhor fez isso por você, por favor, agora você tem que viver para a justiça e não para o juízo, amém? Você tem que viver para a justiça e não para o juízo, querido. É interessante, ontem eu conversava com um crente, com um pastor, e esse pastor, ao conversar comigo, ele estava assim meio depressivo, meio, até posso dizer assim, meio que rancoroso, em relação à igreja dele. E ele disse a frase que me ficou assim doída no coração. Ele disse: olha, eu não estou nem aí, já estou de saco cheio, as pessoas ficam me julgando direto, eles não pagam minhas contas, eles não me assalariam, quase que não sai essa palavra, eles não me dão salário e nem botam combustível no meu carro para eu fazer o que eu faço na igreja. E eu fiquei ouvindo essa palavra, e depois o Senhor disse para mim: meu filho, para morrer na cruz, quem me deu salário? Qual foi o combustível que botaram na jumenta que eu andei para chegar lá? Qual foi o reconhecimento que Jesus teve dos homens, irmão? Às vezes a gente faz a obra de Deus pensando que as pessoas vão nos reconhecer, mas eu ouvi de uma irmã aqui, num mal entendido: se isso acontecer, eu vou embora da igreja. Quer dizer, não importa se eu sou pastor há 20 anos, 30 anos de alguém, às vezes um estalar de dedo é só. E aí a gente fica pensando que tanto faz, mas não tanto faz não, irmão. Não tanto faz não, porque, diga, o servo nunca será maior do que o seu Senhor. Se Jesus não foi reconhecido, João capítulo 1, se Jesus não recebeu salário, se Jesus não recebeu gasolina, se ele não foi provido muitas vezes na sua vida aqui na terra, no seu ministério, por causa de homens avarentos, e se ele foi chamado até de Beelzebu pelos homens, irmão, será que eu, que sou apenas um servo dele, posso querer ser maior? Posso querer viver uma vida diferente, superior à do meu mestre? Entende isso? Quem entende isso? O juízo de Deus é para que eu entenda. O juízo de Deus é para que eu perceba que Jesus veio e ele, numa tacada só, num momento único, ele me tirou daquele juízo do pecado. Segunda coisa, diga, abra em 2 Coríntios 5, ele fala do segundo juízo, que acontecerá após, diga após, o arrebatamento. Primeiro juízo, nós fomos livres por causa de Jesus na cruz.
Mas o segundo juízo, a igreja não será livre dele. Não será. Porque esse segundo juízo vai acontecer no dia em que nós formos arrebatados. Pode ser hoje. Esse dia é um dia glorioso para alguns. Porque cada um será julgado e receberá pelo que fez, bom ou mal, bem ou mal. Esse juízo é chamado Tribunal de Cristo. E todas as pessoas que forem arrebatadas vão passar 7 anos lá, os 7 anos da grande tribulação na terra, nós vamos passar 7 anos lá. Quem quer passar? Tem uns pastores chamando a turma para Israel, eu estou chamando você para o céu. E aí, melhor ou não? Vamos para o céu? Quem vai para o céu aí? Olha, você faz o seguinte, daqui a pouco quando eu parar de pregar, você só faz uma coisa. Você tem que pegar a sua carteira de identidade espiritual, vir aqui na frente se ajoelhar diante do dono da empresa de turismo, que é Jeová Jiré, e aí você entrega todo o seu coração para ele, que a passagem já fica na mão. Tá certo? E tem um detalhe, estadia completa, alimentação, tudo por conta dele. O segundo juízo, amado, ele pode trazer lucro ou perda para muitos. Vai depender do que, meu pastor? Vai depender daquilo que você fez ou deixou de fazer aqui na terra. Porque ele te livrou para que você justamente faça a obra dele. Mas se você não fez nada, você está perdendo muito no dia do juízo do tribunal de Cristo. E se você fizer uma grande obra, você vai receber. Porque ele não fica devendo a ninguém. E tudo que você está plantando, você vai colher. Amém? Mas em vez de você pensar em colher aqui, pensa em colher lá. Porque a colheita lá é eterna, a daqui é passageira. Então o juízo, diga o juízo do Senhor, vai vir. Veja, porque é necessário, versículo 10, que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Bom, tá aí. Salvação ele já te deu. Já te tirou do juízo do pecado. Mas não pense você que você vai se livrar desse segundo aqui. Esse critério vai ser analisado lá. Por isso que hoje ele te chama para você fazer a obra. Amém? Porque tudo que você construir no reino vai ter benefício para você lá na eternidade. Amém? Não fez nada, não vai ter nada. Fez muito, vai ter muito. Amém? Então vamos lá. Terceiro juízo. Abra aí em Mateus 24. Esse é o juízo de Israel. É o que eu sempre falo. Todo mundo quer ser judeu hoje em dia, né? A moda do crente é botar um quipá na cabeça e virar um rabino. Todo mundo quer. Eu não. Porque se você souber o que está esperando por eles, olha, irmão, eles não tiveram o livramento do primeiro juízo, do pecado, porque não tiveram mesmo, não receberam Jesus. Jesus não foi para a cruz, entende? Por eles, porque eles não quiseram. Ele foi por todos, mas eles não quiseram, não receberam. O segundo juízo, que é o tribunal de Cristo, eles não vão estar lá. Há quem diga que vai, mas não vai. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o caminho. E a Bíblia diz: quem crê que Jesus não mente? Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quem rejeitou Jesus não vai ao Pai. Então eles não vão estar no tribunal. Não vão. Então se eles não vão, perder o segundo juízo. Mas o terceiro eles não perdem. São 7 anos de grande tribulação na terra. Veja aí no capítulo 24, no versículo 1 e 2. No 2: mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele fala do templo de Israel, que tinha sido construído por Herodes o Grande, um grande investidor, um cara que ele investiu em várias obras dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Ele investiu muito pesado, porque ele queria ser conhecido como Salomão, entendeu? Então ele fez um templo suntuoso mesmo, bonito. Ele gastou dinheiro ali.
E todo mundo estava olhando para o templo e dizendo: olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. 70 anos depois que Jesus falou isso, César Augusto destrói o templo e destrói a cidade. Tudo é destruído. E um detalhe: o ouro do templo, porque tinha muito ouro no templo, ficou no meio dos escombros. E como tudo foi incendiado, o ouro derreteu-se no meio das rochas. E aí, pastor, os soldados romanos, querendo o ouro do templo, o que é que eles fazem? Eles tiram as pedras de cima para acharem o ouro. E quando os romanos vão garimpar no meio das pedras do templo, eles destroem todos os monturos, espalhando as pedras. Eles cumpriram a profecia de Jesus, dizendo: não ficará pedra sobre pedra, porque estavam atrás do ouro do templo. Aí, amado, após isso aqui, inicia então o juízo sobre Israel. Por quê? Porque Israel não recebeu o unigênito Filho de Deus. E por conta disso, 7 anos de tribulação são necessários para que eles entendam quem é o Senhor. Eles não reconheceram Cristo Jesus, mas vão ter que reconhecer o anticristo na terra. E quando eles perceberem o filho da desolação, quando eles entrarem no meio de toda essa tribulação grande, que propositalmente vai começar no final dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, quando o pacto for rompido com Israel, então eles vão ver o anticristo. E ao final dos 7 anos, muitos deles já convertidos a Deus, sabendo que aquele não é o Cristo prometido, vão ver Jesus descendo com poder e glória. E ele virá para um reino milenar. Ele pisará na terra. E naquele dia o anticristo e os falsos profetas serão lançados no Giena, no lago que arde com fogo e enxofre. Amados, são 7 anos de juízo sobre Israel. Amém? O quarto juízo, aí em Mateus 25, verso 31, veja comigo. Quando, pois, vier o Filho do Homem, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que eu fizestes a um destes meus irmãos, dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão e não foste me visitar. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para o quê? Então todas as nações para a vida eterna. Todas as nações serão julgadas nesse dia. Todas as nações. Abra aí em Apocalipse, capítulo de número 19. E vi o céu aberto, verso 11.
E eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem crê que é Jesus? Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Gente, nessa hora aqui, é a igreja que foi e agora volta com ele em glória. Vai iniciar o milênio. Ele vem para reger o mundo com vara de ferro. Mas nós vamos vir participando desse reino. Nós vamos participar 1000 anos com ele aqui. Amém ou não amém? Quem vai estar no corpo de glória nessa época? Né? Então quem está pelancudo, esquece, tu vai receber um corpo joia. Viu? Amém? Não se preocupa com falta de cabelo, Tiago, que vai ter uma cabeleira loura, bonita. Ninguém tem que se preocupar com nada, irmão, porque vai receber gloriosamente de Deus algo tremendo. Quem crê assim? Então você já tem que comemorar, porque você foi livre do primeiro juízo. Vai para o segundo para receber a bênção. Amém? Eu não falei isso, né? Mas no segundo você vai ser galardoado. E lá depois do galardão, depois do tribunal, que uns recebem, outros, sabe, não recebem, porque infelizmente não fizeram nada, vão receber talvez até um puxão de orelha, mas ainda vai ter festa, porque nos 7 anos que vai ter as bodas do Cordeiro, e nós, a noiva, vamos estar nas bodas, enquanto a turma está sofrendo aqui embaixo, porque não quis deixar prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes, quase que o ar não dá. Enquanto que você não deixou nada disso, quem deixou e serviu a ele com amor, fidelidade, com legitimidade, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, estes que entenderam que o Espírito Santo traz a nós o entendimento do pecado, do juízo e da justiça, estes vão estar na festa, nas bodas do Cordeiro. Amém ou não amém? Mas voltando aqui para esse quarto juízo, todas as nações serão julgadas. E quem durante esse período dos 7 anos não negou a Cristo, não recebeu a marca da besta, porque será impingido a marca sobre todo mundo. Hoje você pode observar que as pessoas, elas estão se acostumando muito com isso aqui, ó. Eu prego aqui com a Bíblia e com o celular para ser mais rápido. Todo mundo agora está sabendo que vai ter a carteira digital, né? Documento digital. Isso tudo é um prelúdio para aquilo que já está posto, já está formado, que é todos serem chipados. Como um carro, como um animal, as pessoas também estão sendo adestradas na tecnologia e na psicologia humana, né? Eles estão preparando toda uma estrutura, né? Para que você entenda, seu psicológico não reaja, para que você se conforte de que é necessário, por uma questão de segurança, por uma questão de saúde, porque quando você chegar no hospital, o cara passa aqui uma maquininha, já sabe qual é o tipo de sangue, já sabe tudo, porque quando você entrar no seu prédio, só entra se tiver o chip, porque é uma questão de segurança, porque se você não vai ter mais documento, e o documento vai ser o chip, então se você for parado na rua, você não vai preso, porque você tem um chip. Também você não vai comprar nem vender, porque o chip tem informações bancárias, para que você só possa comprar, só possa vender se você tiver o chip. Então isso já está preparado. A Microsoft e outras empresas já prepararam isso para o povo. O Obama, quando ainda era presidente, disse: olha, antes que eu termine a minha presidência, eu quero que todo americano seja chipado. Mas não foi. Agora está na mão do Trump. Vamos ver o que é que ele faz. Mas nós percebemos que o mundo está caminhando para isso. Por quê, pastor? Porque eu tenho total certeza, porque eu vi inclusive o vídeo do cara que criou o chip.
Já viu? Eu já mostrei aqui para alguns. O cara que criou o chip, ele disse: olha, eu não sabia que eu estava fazendo a marca da besta. Hoje ele é convertido, é um cristão. Mas ele, nos anos 70, ele declarou que ele fez o chip e nele está contido o número 666. Então todos que receberem é que vão poder comprar e vender conforme o Apocalipse fala. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não vou dizer o nome do pastor, mas ele é muito conhecido aí na televisão. E por uma questão de evitar processo para mim, eu não falo. Mas o cara disse que a comunidade dele, a igreja, podia botar chip onde quisesse, podia botar tatuagem onde quisesse, né? Podia fazer tudo o que quisesse. Tá bom. Ele disse, mas a nossa Bíblia não diz isso. E é por isso que vocês têm que lembrar que nos últimos dias, muitas pessoas ouviriam pessoas que satisfariam seus egos. A carta de 2 Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele fala que cercar-se-iam de mestre conforme as suas cobiças. E hoje, esse pastor e outros mais, só falam em cobiça, só falam em dinheiro, só falam em riqueza, só falam em prosperidade. Então tenha cuidado, porque os dias estão sendo preparados para que você aceite a marca da besta, aceite como uma coisa normal, mas não é. Amém? Então, todos os que não receberam a marca serão provavelmente mortos de formas terríveis. Os 7 anos não vai aliviar ninguém, irmão. Vai ser muito triste. Ah, você não acredita? Então vê agora o que aconteceu nos Estados Unidos. Quem quis entrar nos Estados Unidos, o Donald Trump fez o quê? Separou meninos de peito das suas mães e dos seus pais. Colocou homens num canto preso, mulheres no outro canto preso, e criancinhas chorando pela mamãe, outras querendo leite materno sem poder tomar. Então já isso está acontecendo agora, querido. Não é só nos Estados Unidos, em várias nações. Mas agora, saiu na televisão isso. Então você imagina o tamanho da maldade de um coração humano. Separar um menino de peito da sua mãe. Quando os 7 anos iniciarem, e pode ser hoje, preste atenção, que essa maldade vai se multiplicar 100 ou 200 vezes mais. Eu estava vendo sobre o vulcão lá no Haiti, e também um vulcão que está lá no Havaí. Cara, o negócio tá terrível lá. Está muito feio o negócio. Muita gente já morreu no Haiti, e no Havaí se espera que, se a turma não sair a tempo, morra muita gente também. Tremores de terra já aconteceram esse mês aqui no Ceará. Aqui no Ceará. Então, todos os acontecimentos que a Bíblia descreve para os 7 anos, o prelúdio já está acontecendo. É chamado princípio das dores. É só para você entender que o que você acha que é utopia acontece, que o que você acha que é bobagem já começou. Então, irmãos, quem não negar a Cristo será, depois desses 7 anos, recepcionado por Ele. Amém? Mas os que negaram, receberam a marca da besta, e os que praticaram iniquidade, vai ser muita gente, todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Inicia-se então o período milenar. Não é mole. Não é mole. Começa-se o milênio, e aí, irmãos, Deus vai fazer coisa grande. Porque durante 1000 anos não vai ter mais essas bactérias, esses vírus, essas coisas ruins que nós temos hoje. Muita gente vai viver como, se você já ouviu falar, Matusalém viveu 967 anos. Acho que foi isso. Muita gente vai viver durante um milênio inteiro. Pastor, isso é loucura. Quem falou foi Deus, quem crê. Então, é um período que a longevidade vai ser muito grande. Pessoas realmente não vão ter mais esses problemas. Os alimentos vão vir,
sabe, a água vai ser boa, o ar vai ser gostoso, tudo vai ser bom, do que quem vai estar reinando aqui é o Senhor Jesus. E o milagre da vida está aqui com o povo durante o milênio. A questão é que durante esses 1000 anos, Satanás vai ser preso. E após o término dos 1000 anos, ele será solto. E ele tentará muitos, e a Bíblia diz que milhares irão se levantar contra Jesus. E aí vem, no meio disso tudo, o diabo é lançado no lago que arde com fogo e enxofre também, onde já está lá o anticristo e os falsos profetas. E aí vem o grande trono branco. Esse é o 5º juízo. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Antes que você abra sobre o 5º juízo, abra em 2 Pedro, capítulo 3. Posso? Verso 7. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia de quê, pessoal? Do juízo. Bote aí, grande trono branco. E da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pronto. Então o dia do juízo está vindo. Diga, o dia do juízo está vindo. Verso 11. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados, como? Diga, imaculados, irrepreensível, em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que ele foi. Então, cuidado, porque o Cronos que você está vivendo, longe do Kairos, que é hoje, que é agora, está fazendo com que você postergue a maior decisão da sua vida. E você fica procrastinando essa decisão como se ela fosse algo que depende exclusivamente de você, mas não é. O que você decidir vai servir para todo sempre. E é válido para Deus. Por isso ninguém pode tomar Deus como injusto no dia do juízo, porque nesse dia ele vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre todos aqueles que tiveram todas as oportunidades, inclusive Jesus na cruz, mas não quiseram. Lá no passado tiveram Noé, mas não quiseram. Tiveram Abraão, mas não quiseram. Isaac, mas nem quiseram saber do Isaac. Jacó também foi desprezado. Davi então nem se fala. E aí veio todos os profetas, Elias, Eliseu, Amós, Obadias, Abacuque, Sofonias, Malaquias. Ninguém quis saber dos caras. Jeremias chorava que só. Zacarias ficou careca. Não foi só dos trapalhões. E tudo isso ninguém quis saber. Então, por isso, no dia do grande trono branco, virão todas as pessoas que morreram do Antigo Testamento até a nossa época de agora e daquela época milenar também. Todo mundo vai ser, ó. Todo mundo quem, meu pastor? Todos aqueles que não receberam. Amém? Pastor, e os que receberam? Estão com um corpo de glória, estão abençoados. Amém? Não vai ter juízo sobre os que ficaram em Cristo. Não vai ter juízo sobre aqueles que receberam o Senhor Deus.
não vai ter juízo sobre estas. Pois bem, nesse dia só serão salvos, abra em Apocalipse capítulo 20, as seguintes pessoas. Versículo 11. Quem trouxe essa água aqui? Que água boa, viu? Nunca falte água na sua casa, irmão. Água boa, viu? Vamos lá? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro. Uns livros é aqueles que contam a história de todo mundo, e um livro é aquele que tem o nome de todos aqueles que estão salvos. Amém? Você não sabia não? Mas tudo que você faz na vida está sendo escrito. Deus está escrevendo tudo. Tudo que você faz ocultamente, para o bem ou para o mal. Então nesse dia, se você não foi para o tribunal de Cristo, se você não foi recepcionado pelo Senhor Jesus, então você vai perante Deus no grande trono branco. E se abrirá esses livros, e a Bíblia diz, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Por que o Hades? Hades é o local onde as pessoas estão quando morrem. Quem morre com Cristo vai para o paraíso, e quem morre sem ele, para o Hades. Pastor, Hades é inferno? Não. Inferno é uma palavra pagã. Ela não existe na Bíblia. Não existe na tradução original. O que existe na Bíblia é Hades e Giena. Hades é o local dos mortos, e Giena é o lago que arde com fogo e enxofre, que esse aí parece com o inferno que nós pensamos. Amém? Lembra disso. Então o Hades vai mandar os seus mortos. E foram julgados cada um segundo o que, pessoal? As suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque agora não precisa mais de local de mortos, e muito menos morte não vai haver mais. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Bote Giena, ou Guiena, como alguns falam. E eu prefiro Giena. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo, onde está lá o diabo, o anticristo, o falso profeta, e toda aquela comunidade de ímpios que não quis saber de Deus. Quem entendeu isso? Amém? Agora, pastor, deixa eu subir as calças que está caindo. Pastor, me diz uma coisa. O senhor sabe que quando eu estava na igreja, na outra religião, para não citar nome, alguém me ensinou que se eu pagar, ou melhor, eu não, minha família pagar, por uma missa, por um culto, por uma oração, por uma reza, que é a mesma coisa de oração. Rezar é orar e orar é rezar. Sabia não? Pois é, mesma coisa. Rezar quer dizer oração. Então, tem gente que pensa que rezar é só aquela coisa, né? Que é como que chama? Decorada, mas não. Rezar, a palavra rezar também quer dizer falar, orar, oratória. Amado, presta atenção numa coisa. Alguém te disse que você pode, ou alguém da sua família, pagar para que alguém que morreu, e lá eles não estão chamando de Hades, estão chamando de purgatório. A pessoa está lá no Hades, mas ela vai ser purgada, porque tem assim, é uma sala chamada purgatório, e a outra é o Hades.
e a outra é o Giena. Eles fazem essa divisão em três salas. Mas não existe isso. É Hades e Giena. Só isso. Esse tal desse lugar chamado purgatório não existe em nenhuma Bíblia da face da terra. Porém, alguém te ensinou isso, porque faz parte do paganismo. E foi aceitado na doutrina romana, porque os romanos eram pagãos. Lembre-se que Roma era pagã. E quando a igreja primitiva, ela foi recepcionada na época de Constantino como igreja, e Roma disse, olha, agora a religião oficial vai ser cristã, vai ser o cristianismo, eles chamaram igreja católica, que quer dizer universal, apostólica, porque vem dos apóstolos, romana, porque é de Roma. Eles não chamaram igreja católica apostólica cristã, que é de Cristo. Olha que sacada. Então tudo que é de Roma, Roma tinha vários e vários deuses. Quando a igreja entra como igreja, como religião de Roma, os romanos pegam todo o paganismo romano e introduzem na igreja como se fosse uma grande verdade, sendo uma grande mentira. E daí nós temos aí muitas coisas como o tal do purgatório, que está valendo muito hoje aí para os irmãos católicos. Mas eu falo aos meus amados, queridos, muito amados mesmo, irmãos católicos, que eu conheço muitos padres que já sabem que isso não é verdade. E quando a gente conversa pastor e padre, eles admitem isso, mas eles não podem falar isso na frente das pessoas, porque faz parte do credo católico. E aí, irmão, a confusão é grande, porque tu imagina quantas missas tu pagou para alguém da tua família sair do purgatório e ir para o céu, e de repente aquilo não valeu de nada, e a pessoa está lá no Hades, esperando o juízo do grande trono branco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, cuidado para você não ser iludido com essas falsas doutrinas. Pastor, o que a Bíblia me fala sobre isso? Abra em Hebreus 9, 27. Aqui vai para os amados queridos que eu amo de paixão, os nossos amados irmãos católicos e também os nossos queridos e amados irmãos que são kardecistas. Todos são muito queridos. Diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Quantas? Existe reencarnação então? Não, porque só morre uma vez. Está ordenado morrer só uma. Vindo depois disso o que, pessoal? O grande trono branco. Ou o juízo de Cristo, o tribunal. O juízo aqui pode ser para quem se converteu a Cristo, o tribunal. Para quem não se converteu, o grande trono branco. Quem entendeu isso? Se você entender, olha para mim, se você entender, tem um pastor que fica dizendo, olha para mim direto, às vezes me dá uma canseira, mas eu dou maior valor. Se você entender, eu gosto dele, se você entender que o sangue de Jesus te livrou do primeiro juízo, e você servir ao Senhor com todo o teu coração e com toda a força do teu entendimento, automaticamente você está livre do grande trono branco. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.